Excelente noite, pessoal. Bora de live. Mais uma live aqui com vocês. Tenho certeza que nessa noite aí vamos ter uma experiência poderosa. Sejam todos muito bem-vindos. Fixar aqui, bloqueios emocionais e suas consequências. Vamos fazer mais essa live hoje, antes do Jornada Interna. Voltamos com as lives só semana que vem agora, tá? Você que está participando aí, escreve aí de qual cidade está participando. Ou de qual país, se é de outro país, se é a primeira vez, segunda vez. Se a live de ontem, se você assistiu, te ajudou. Clica no coraçãozinho aí, para que mais pessoas possam receber a live. Aperta no aviãozinho também e compartilha no mínimo aí para 10 pessoas. Vou te dar uma tarefa aí antes de a gente iniciar. Vamos lá, Angra dos Reis, Londrina, Estados Unidos, Cascavel, Paraná, Pirapora, primeira vez, Uberlândia. Fica até o final da live, assim como ontem. Vou liberar uma bonificação aqui. Vai ser uma live rápida de 30 minutos, bem objetiva, mas bem esclarecedora, para trazer nível de consciência para que você possa enxergar bloqueios emocionais e as suas consequências. E você começar a resolver situações aí que tem impedido o seu crescimento. O pessoal do Acre, Petrópolis, Açores, Rio de Janeiro, Bahia. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre bloqueios emocionais e as suas consequências. Você que tem anotado, tem participado aqui das lives, pega aí um caderno, uma caneta para você anotar. Lembrando que esse final de semana nós temos jornada interna presencial aqui em Alphaville, São Paulo. Vai liberar uma bonificação aqui para quem está na live e deseja viver essa experiência. Pessoal de Portugal, sejam bem-vindos. E você que deseja viver essa experiência do jornada interna e ter uma mudança radical, o momento é agora. Estamos na edição 97. Muitas pessoas de diversos estados, de várias cidades aqui do Brasil e fora do Brasil estão vindo para essa turma e tenho certeza aí, todos aqueles que participarem terão uma experiência poderosa. Eu quero falar aqui, você que já fez a tarefa aí, clicou no coraçãozinho, você tem que clicar muito nesse coração para que a live possa entregar mais. E também compartilhar aí no aviãozinho, no mínimo para 10 pessoas. Convida 10 amigos aí, chama para a live. Se você fez isso, obrigado por ser um canal de transformação na vida de outras pessoas. Eu quero falar aqui sobre dependência emocional. E se você não sabe, a dependência emocional, eu dei um nome o nome que é a mãe de todos os bloqueios emocionais. Então, todos os bloqueios emocionais faz você ser dependente emocionalmente de algo. Seja da experiência negativa, seja de uma experiência positiva, a dependência emocional ela está em tudo. Então, todo aquele que é refém de algo, ele é dependente emocionalmente de algo. Então, a dependência emocional, tenho para mim que é a mãe de todas as experiências negativas ou positivas. E você que sofre com dependência emocional, existe uma raiz. A maioria das vezes a dependência emocional está ligada aos relacionamentos. Existe algum tipo de relacionamento ou trauma, ou experiência que você passou, que você deseja superar? Sabe quais são as tentativas que a maioria das pessoas tem? Uma vai pelo caminho de querer esquecer. Esse é um caminho. Não, o tempo cura tudo e eu vou seguir esse caminho. Lá na frente eu vou estar bem. Em algum momento eu vou ser curado. Esse caminho não resolve. Já quero te antecipar aqui que não existe isso. Isso é uma grande mentira. O tempo não cura nada. O tempo só revela aquilo que nós carregamos. Então o tempo ele só vai potencializar aquilo que carregamos. Então, esse caminho de querer achar que o tempo vai fazer que você esqueça ou que você supere, não vai resolver. É uma maneira que as pessoas buscam resolver. Outros buscam resolver desconectando de pessoas, desconectando de ambiente, deixando de falar. É uma outra forma também que a pessoa ela tenta fugir da situação emocional, só que não consegue superar, porque
inconscientemente ela está refém emocionalmente dessa pessoa que ela desconectou, que ela abandonou, que ela não convive mais. Então esse caminho também não resolve. Isso também faz você ser dependente emocionalmente. E outras pessoas convivem com a dor, acham que é normal e não liga de estar passando pelo sofrimento que a dependência emocional gera. Então a dependência emocional, quero que você anote aí, quem está anotando, ela é a mãe de todos os bloqueios emocionais, ou de todas as experiências emocionais, tanto positiva quanto negativa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que passou por uma rejeição na infância, ela é dependente emocionalmente dessa experiência negativa, mesmo na fase adulta. Só dando um exemplo para você entender. A pessoa que ela busca por aceitação, ela tem uma raiz de rejeição. E essa raiz de rejeição pode ter acontecido no ventre, na gestação, você ter sido rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, você cresceu e hoje é adulto, você depende emocionalmente para que as pessoas venham te aceitar. E como as pessoas, entre aspas, não te aceitam, porque na realidade na sua cabeça ninguém te aceita, você acaba se sentindo rejeitado em qualquer ambiente que você entra. Então a pessoa que sofre com rejeição, ela busca ser aceita em ambientes, mas em todos os ambientes que ela entra, ou toda a conexão que ela faz, ela se sente rejeitada. Então não é o ambiente que está rejeitando ela, não são as pessoas, mas é ela mesma que não aceita do jeito que ela é, por ter uma raiz emocional e alguma experiência negativa que passou na vida, que faz ela querer essa aprovação de outras pessoas. Às vezes o olhar, o gesto, a forma das pessoas agirem faz você se sentir mal e achar que as pessoas estão te rejeitando. Então, inconscientemente, você é dependente emocionalmente de uma aprovação, de uma aceitação de alguém. Eu não me consigo me relacionar com ninguém, sinto um bloqueio. Bom, falando aqui, eu quero que vocês escrevam aqui qual que é a situação, independente o bloqueio emocional seu, eu vou estar explicando aqui. Outra linha de dependência emocional. Um exemplo, tá? Você é uma pessoa que não consegue expressar os seus sentimentos. Tem dificuldade de expressar o sentimento. Então você pode ter passado por experiências negativas, né, no sentido de palavras como engole o choro, fica quieto, vai dormir, vou te corrigir de novo, quando criança, tá? Isso são experiências traumáticas através da fala de um pai ou de uma mãe, quando você errava, ao invés de te ouvir para corrigir, te entender, não permitia e eram firmes na correção. Hoje, adulto, você não consegue expressar os seus sentimentos. Talvez em nada, em questão de expressar o seu amor, o cuidado, o zelo, a sua dor, mostrar que você não concorda às vezes com algo que está sendo falado, você não tem a opinião, você não tem um posicionamento de se expressar, porque inconscientemente você se tornou dependente emocional de uma experiência negativa, de como frase, engole o choro, vai dormir, se errar de novo, se não for dormir, vou te bater de novo. Então, essa forma opressora de tratar uma situação quando criança faz você ser um adulto, hoje, talvez frio, sem sentimentos, sem expressar o seu sentimento. Quem tem dificuldade aqui de expressar os sentimentos, seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com seus pais, seja com seus próximos, seja na sua vida profissional. Quem tem dificuldade, coloca aí, eu tenho dificuldade. Só para mim ver se o que nós estamos ensinando aqui tem conexão com aquilo que você vive, você está passando, para que a gente possa de alguma maneira ajudar. Então essa pessoa que ela tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, você pode olhar na sua infância. Ou os pais foram muito agressivos no sentido da correção, ou você não teve um afeto que deveria, você não recebeu esse afeto, esse carinho, esse amor, e com isso também você não consegue expressar. E tem dificuldade de relacionamento.
Então essa falta de dificuldade de expressar os sentimentos nos relacionamentos tem essas duas raízes. Ou alguém que foi implacável na correção, ou alguém que não demonstrou esse sentimento por você. E você cresceu de uma maneira muito fria, sem sentimento, sem expressar amor, sem expressar cuidado, sem expressar atenção, sem expressar o zelo, a importância do próximo, a importância da vida, da família, de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. É indiferente de expressar a gratidão, a alegria pelas conquistas. Então, tudo isso tem uma raiz. Ou a ausência de algo que você não recebeu, ou uma forma muito implacável na educação, que na realidade não foi uma educação, mas a forma que seus pais, ou quem tinha sua guarda ali quando criança, estava te conduzindo com um ensino. Então, essa parte de não expressar os sentimentos está ligado com essas duas pontas. Uma outra ponta aqui que faz também a pessoa ser dependente emocionalmente de algo. Então, o inseguro, ele é dependente emocionalmente da aprovação de alguém. Então, ele precisa que o outro venha validar aquilo que ele está falando para que ele se sinta seguro e dê continuidade naquilo que ele está à frente, como um projeto, como um ensino, ou como liderança, ou algo do tipo. E essa insegurança, a maioria das vezes, ela nasce com a ausência paterna. Então, a pessoa que sofreu com o pai ausente, mesmo presente em casa, que ser presente e não ser uma pessoa que tem tempo de qualidade com a família, é um pai ausente. Por que eu falo que a maioria dos bloqueios emocionais de insegurança nasce na ausência paterna? Como eu já falei várias vezes e eu repito constantemente até que você possa entender, enxergar e tratar. Por quê? O pai é a figura mais forte da família. O pai é aquele que é o provedor, o pai é o que deveria dar a vida pela família, é o pai que deveria morrer pela família. Mas, infelizmente, a maioria dos pais acaba abandonando aquilo que não deveria. A maioria dos lares hoje são liderados por mulheres guerreiras que estão à frente, além de cuidar da família, dos filhos, trabalham fora e faz o papel que o banana não faz. Então, quando esse pai é ausente, essa figura ela é desconfigurada na família, o que acontece com essa família? Se o pai é a força, o pai é a proteção, o pai é o provedor, ele não tem essa figura, ele não expressa isso, ele não transmite essa segurança, que está tudo sob controle, essa família cresce insegura. E a criança que nasce nesse lar, o que acontece? Vai ser um adulto inseguro na comunicação, inseguro nos relacionamentos, inseguro nos negócios, não vai conseguir se posicionar e assim vai. Essa insegurança faz você ser dependente, voltando na palavra que eu falei aqui, a mãe dos bloqueios emocionais, se chama dependência emocional. Então essa ausência paterna que me fez ser inseguro, faz eu ser dependente emocionalmente de alguém para que eu venha ser validado. Quantas vezes você deixou de executar, fazer, se posicionar porque outros não aprovaram? Quantas vezes você abriu mão de oportunidades porque não teve a validação do outro? Quantas vezes você deixou de ser quem você é para agradar alguém? Então o inseguro, ele sempre vai querer ter essa aprovação por alguém. E esse alguém que está no seu inconsciente não existe. E com isso você deixa de fazer muitas coisas. Tá? Então a dependência emocional ela tem essa raiz. E se tiver pergunta, manda aí. Quem sofre com insegurança? Ó, fica até o final da live que eu vou liberar uma bonificação para quem estiver no final aqui da live. A mãe de todos os bloqueios emocionais se chama dependência emocional. Se você nunca ouviu isso, é a primeira vez, eu quero te falar. Toda experiência negativa ou positiva faz você ser refém emocionalmente de algo. Porque não é só as coisas negativas que um pai ou uma mãe gera que faz você ser dependente emocional. Às vezes o pai e a mãe te geram situações positivas que faz você ser dependente emocional. Por exemplo, um filho que depende do pai e da mãe financeiramente.
não trabalha, não vai para o campo, não conquista, não quer empreender, não quer fazer. Está esperando os pais, né? Infelizmente, alguns, morrerem para assumir a herança. E se o problema não está no filho, o problema está no pai e na mãe, que fez esses filhos não crescerem. E querem controlar esse filho ali por serem bem-sucedidos ao ponto de querer não permitir a criança ou o jovem avançar. Então é o controle sobre ao máximo da pessoa. Quer controlar, pessoas controladoras. Não permite que o outro venha viver. Um exemplo também, pai e mãe superprotetores. Você já viu aquele pai que é superprotetor, a mãe também? A criança nem cai direito, o pai e a mãe já estão correndo desesperado para pegar ele no alto, na queda. Porque se cair, essa criança ela vai se machucar. Eu não estou falando que você não deva proteger os seus filhos, mas são pais superprotetores ao ponto que a criança não pode nem cair. Que a criança não pode acontecer nada com ela. Sabe o que acontece com essa criança? Ela cresce super protegida. E ela não consegue se conectar nos ambientes. A maioria dessas crianças vão se tornar adultos inseguros. A maioria dessas crianças vão ter medo, depois de adultos, de arriscar, de fazer as coisas. E com isso, ela não consegue construir nada. São adultos inseguros, que vivem dependente emocionalmente de muitos. Não consegue sair dessa posição de insegurança na execução, porque depende de alguém para fazer por você. Então eu mesmo vim de uma família onde meu pai, minha mãe, por exemplo, fazia tudo. Então eu eu cresci em um lar onde que eu não passava manteiga no pão. Não arrumava o meu prato de comida, porque minha mãe, sempre muito generosa, fazia tudo por mim. Quando eu casei, graças a Deus que eu casei com uma esposa maravilhosa, ela me ajudou a me tornar homem. E eu lembro até hoje, o nosso primeiro almoço em casa, ela preparou a comida ali, foi algo maravilhoso, e ela serviu o prato dela, e eu sentado na mesa, bonitão, esperando que ela viesse me servir, eu perguntei, você não vai preparar o meu prato, não? E ela foi bem firme e falou, eu não sou sua mãe. O prato está aí, a comida está ali, vai e serve. Isso no início do casamento. Por que eu me lembro da história? Porque me marcou, fez eu deixar de ser refém emocionalmente da mamãe que fazia tudo para mim, que agora eu sou homem, casado, que tenho que me posicionar e parar de terceirizar aquilo que eu recebia da minha mãe agora para minha esposa. Porque se minha esposa não tivesse se posicionado, né, eu ia fazer dela a minha mãe. A minha mãe que sempre fez tudo. Então agora é a minha esposa. A minha esposa é a minha mamãe. Então você sai de uma dependência emocional e acaba entrando em outra, querendo que o outro faça para você o que você está acostumado a receber a vida toda. Sabe o que acontece com você, menino e menina? Você não cresce. Você é um menino eterno que todo mundo tem que fazer por você. Você é a menina eterna que nunca vai virar mulher. O menino eterno que nunca vai virar homem. Então precisa ter um posicionamento. Você precisa encontrar pessoas no decorrer da sua vida, que sejam homens e mulheres de verdade, que ajudem a você crescer. Passou o tempo de jogar bolinha de gude, de rodar peão, de empinar pipa. Já foi o rolê. Agora, se você quer continuar nesse rolê, é um problema seu. Não reclama da vida. O adulto, o pai de família, o homem de uma mulher só, ele é responsável. Ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai morrer pelos seus. Ele não vai ficar perdido ali dia e noite jogando videogame, PlayStation, Nintendo, fliperama. O homem casado que deixa de ser menino, o seu rolê é outro. Vai acabar andando com pessoas também que são homens também de família. O rolê de solteiro deixa de existir.
Só que nós viemos de uma programação emocional que queremos levar para a vida aquilo que nós estávamos acostumados a viver lá atrás. E não tem como crescer desse jeito. Alan, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você, na realidade, você só não se permitiu a uma transformação de vida. Você quer viver no conforto, você não quer desafio. O que você ganha como recurso financeiro está ótimo, suficiente, não preciso mais disso. Isso é uma mentalidade miserável. Você é tão pobre se você tem essa mentalidade que às vezes você fala, eu ganhando o suficiente para mim, para minha família, para pagar as contas, tá bom demais. Então isso é uma mentalidade miserável, porque se alguém precisar de um recurso para um medicamento, para uma cirurgia, não pode contar com você. Porque o miserável, ele só tem para ele e para a sua família. Ele não consegue ajudar mais ninguém. Parece até um pensamento bonito, né? Nossa, que legal. É uma falsa humildade, de que não tem perspectiva de crescimento, de avanço, de sair do lugar que se encontra. Então, o dependente emocional, ele é igual ao dependente químico. Só muda a escravidão. O dependente químico, usuário de crack, de cocaína, de maconha, de cigarro, de álcool, ele não pode ficar sem. Às vezes ele consegue ficar 1 ou 2 ou 3 dias sem, mas ele volta a usar. E vai usando, ao ponto, às vezes, de fazer uma besteira com a vida. Assim é o dependente emocional de algum evento traumático que passou. Ele não consegue ficar sem, no sentido de repetir esse padrão de vida. E acaba repetindo o padrão de vida de pessoas que presenciou. Como que eu saio disso? Vamos lá, você, todo ser humano, você acreditando ou não, você é um espírito que contém uma alma e habita em um corpo. Todos nós temos 3 partes. Um espírito que contém uma alma e habita no corpo. No seu espírito existem algumas faculdades. Consciência, intuição, comunhão. Essas são as principais faculdades do espírito. Na sua alma também existem algumas faculdades. Mente, vontade, emoções, sentimentos. Isso é alma. E no seu corpo também existem algumas faculdades, que é sentidos, locomoção, instintos. Pegando dos 5 sentidos que nós temos, que é o tato, o sentir gosto, né, que é o paladar, o olfato, a visão e a audição, são 5 sentidos que nós temos. Só para você entender de uma forma básica. Desses 5 sentidos que nós temos, os principais sentidos que geram uma programação emocional, que o sentido está no corpo. Os 2 principais, que é visão e audição, e domina em torno de 85% da programação emocional, da programação almática. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, 85% da minha alma, que é os meus sentimentos, as minhas vontades, as minhas emoções, a minha mente, está acreditando, está sentindo, as minhas emoções estão sendo afetadas por aquilo que eu estou vendo e ouvindo. Então, o primeiro contato é visão e audição. Então, tudo que eu vejo e ouço me programa. Então, por isso que você acredita fielmente em algo que às vezes pode ser uma grande mentira e para você é uma grande verdade. Porque de tanto ouvir e presenciar. Vou dar um exemplo, né? Voltando para a parte de dependência emocional. Uma pessoa que viu o pai e a mãe tendo um casamento muito conturbado, muita briga, muita confusão, separação, né? O divórcio. Esse jovem cresce, qual que é a referência que ele tem de casamento? Uma referência de casamento que é um lixo. No seu inconsciente pessoas de sexo oposto, não dá certo. Casamento não dá certo, é um lixo, não presta. Porque as principais pessoas que deveriam ser uma grande referência na sua vida, não foram. Com isso, você abre mão de constituir família, casar para ter filhos, porque não teve referência de tanto você ver e ouvir. 85% da sua alma foi programada a acreditar nisso. Que casamento é briga, confusão, traição, que filhos é pesado, dá problemas. Então, se você tem essa mentalidade que filho dá problema, que você não quer ter filho, ter respeito à sua mentalidade, mas eu quero te afirmar, você não deveria ter nascido, porque você está sendo egoísta. Imagine se seu pai e sua mãe pensassem igual você.
que filho só dá problema, então eu não vou ter filho. Se você tem essa mentalidade, na realidade você talvez viu o sofrimento dos seus pais, que teve com você para poder dar uma vida digna, e talvez não conseguiu, separaram, aconteceu um monte de coisa terrível, e na sua cabeça fala, eu fui o problema da minha família. Então, para mim não ter problema, eu não vou ter filho. Porque o que você presenciou fez você ter esse tipo de confusão mental. Então é o que você está vendo e ouvindo. Resumindo, só para você entender. Então o que eu vejo, o que eu ouço, 85% da minha alma é dominada por isso. Aí, como eu não tenho um estado de consciência de quem eu sou no meu espírito, eu terceirizo a minha vida espiritual para os pastores, padres, pai de santo e assim vai, por líderes espirituais. Então, por eu não ter uma percepção espiritual, então a minha vida espiritual está pautada naquilo que eu ouço na internet, ou no culto, ou na missa, ou no ambiente religioso que eu participo. Então eu não desenvolvo o meu espiritual. Na realidade, o meu espiritual eu terceirizo. Então, se você terceiriza, se você vai por esse caminho, você não tem estado de consciência para tratar aquilo que está na sua alma. Você está sendo conduzido por o que você está vendo e ouvindo. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, geram sentimentos ruins, mexe com as minhas emoções. Sabe o que acontece? Compromete as minhas vontades, porque vontade está na alma. A mente está na alma. Mente não é espírito. Não confunda, você só precisa estudar. Mente é faculdade da alma, consciência é faculdade do espírito. Se você estudar um pouco, você vai entender o que eu estou falando. Estuda um pouco sobre antropologia, que é a área que eu atuo. Estuda um pouco sobre teologia. Você vai estudar, você vai conseguir entender essas diferenças. Então, instinto, locomoção, sentidos é corpo. Mente, vontade, emoções, sentimentos é alma. Consciência, intuição, comunhão é espírito. Então, se o meu corpo, aquilo que eu estou vendo e ouvindo, está gerando alguns sentimentos, mexendo com as minhas emoções e programando a minha mente a acreditar naquilo, eu vou ficar dependente emocional de tudo que eu vejo e que ouço, o que eu ouço. Por isso que eu falo, volto a falar, que a dependência emocional é a mãe de todos os bloqueios emocionais, de todos os traumas. Você fica refém daquilo que você está vendo e ouvindo. Em outras palavras, você está refém de tudo que você presenciou, de tudo que você passou, de tudo que você ouviu. Aí quando você tem um estado de consciência assim como nessa live, para entender que existe uma raiz e precisa tratar, o que você precisa ativar dentro de você? A palavra indignação. Se você não ativa a indignação, nada muda. Se você não se indignar com o cenário que está passando, não estou falando de indignar e fazer uma besteira. Não é isso. Pode os três estar em equilíbrio? Com certeza. Escreve aí, o espírito eu desenvolvo, para vocês já gerarem uma programação legal. O espírito eu desenvolvo, a alma eu transformo e o corpo eu domino. Esse é o equilíbrio perfeito. O espírito eu desenvolvo, a alma eu transformo e o corpo eu domino. Se eu quero entender sobre espiritualidade, eu preciso desenvolver. Eu preciso me permitir. Eu preciso me relacionar com Deus, independente da religião que eu faço parte. E começar a pedir a Deus para que meus olhos espirituais e os meus ouvidos espirituais sejam abertos para que eu possa ver, enxergar e ouvir quem é Deus na minha vida. Porque se eu não busco, eu terceirizo. Aí eu fico com aquilo que estão ensinando por aí. Então o espírito eu desenvolvo, igual a Milene escreveu aqui. A alma eu transformo e o corpo eu domino. Então, se eu vou por esse caminho, então quem que é o primeiro? Não o que eu estou vendo e ouvindo. O primeiro é o estado de consciência de quem eu sou no meu espírito. Aí quando eu tenho o estado de consciência de quem eu sou no meu espírito, eu começo a transformar o que a minha alma foi programada por tudo que os meus sentidos permitiram. O que eu vi e que eu vi e ouvi a vida inteira. Então o estado de consciência faz eu enxergar as programações erradas que eu recebi na minha alma. É isso aí, o espírito eu desenvolvo, a alma eu transformo e o corpo eu domino. O espírito eu desenvolvo, a alma eu transformo e o corpo eu domino. Então por isso que às vezes você fica impactado com os desbloqueios emocionais que você tem acompanhado aqui nas redes sociais.
nessa plataforma aqui e também nas outras plataformas vizinhas. Se for na outra, você fala, nossa, quantidade de comentário, quantidade de pessoas que estão sofrendo. São milhares de mensagens, contatos, pessoas desesperadas, me liga, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. A gente não consegue atender e falar com todo mundo, por mais que eu tenha uma equipe que liga, manda mensagem e dá o suporte. Mas nós estamos aqui fazendo as lives para poder também ajudar, de alguma maneira, a você passar por esse processo de desenvolvimento espiritual, de transformação da alma e domínio sobre o corpo. E nesse final de semana, nós teremos o Jornada Interna presencial. Vai ser a edição 97. E somente nesse jornada vai ter a bonificação que eu estou liberando. Nas próximas turmas não vai ter mais. Então, se você deseja participar, você ficando até o final da live, eu vou liberar uma bonificação para você vir nesse Jornada Interna e trazer mais um convidado. Nas próximas turmas não vai ter a mesma bonificação que eu estou liberando nessa. É somente para esse final de semana. E dentro do Jornada Interna, você vai passar por um estado de consciência absurdo, onde a sua alma vai gritar de tantas situações que você precisa transformar. Não é porque você é alguém espiritual, toma muito cuidado com o pessoal que é espirituoso demais, que arrota a espiritualidade. Foge desse povo, que esse povo aí está próximo da queda, cada vez mais. Foge. Os espirituosos, que tudo sabe, tudo domina. Não, todos nós aqui estamos num processo de transformação de vida, de desenvolvimento, de crescimento, de avanço. Você aprende comigo, eu aprendo com você e juntos nós vamos edificar a vida de um outro e vamos continuar crescendo. Agora aqueles que querem estar na posição que é o certo, o Senhor sabe tudo, foge desse povo. Esse povo aí não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai te prejudicar. Então vamos lá, para a gente finalizar aqui. Quem quer estar pessoalmente comigo esse final de semana aqui no Jornada Interna em Alphaville, sábado e domingo? Coloca eu. Eu vou liberar uma bonificação agora. E eu te falo, você vai enxergar coisas que você nem imagina. Tem um processo de desbloqueio familiar que é assustador, só acontece no Jornada Interna. Onde você vai ter estado de consciência de como a sua família, passado e presente, está dentro de você. É assustador, é dolorido, é pesado, mas a mudança ela é definitiva. Eu te garanto, você nunca mais será a mesma pessoa depois desses 2 dias, porque eu não trabalho com a parte motivacional, eu não trabalho só com a parte almática, nós vamos trabalhar também a esfera espiritual. E é só para você entender a minha base espiritual, eu creio em Deus, creio em Jesus e no Espírito Santo. Então, Alan, mas todos aí que dependem de religião eu também creio da mesma maneira. Deus, Jesus, Espírito Santo. Só que você tem que ter nível de consciência para remover os danos que talvez inconscientemente a sua religião te gerou, ou as religiões que você participou por muitos anos. Então você precisa enxergar isso. Enxergar que o poder de mudança está nas suas mãos. Alan, mas é Deus que vai mudar. Não, Deus está te dando a oportunidade. Quantas oportunidades que a gente já recebeu na vida que a gente abriu mão. E depois fala, nossa, que besteira que eu fiz. Por que eu fiz isso? Por que eu não dei a resposta certa? Por que eu fui imaturo? Não terceiriza aquilo que é responsabilidade sua. Então você precisa ser responsável. Essa semana eu fiz um desbloqueio com um morador de rua, não foi só um, teve outro. E foi assustador, porque um deles era jogador de futebol, na década de 80. Eu olho para o meu filho ele joga na base do Santos, tem 9 anos de idade. Eu fiz uma conexão de história, eu falei, meu Deus, que nível que a pessoa chegou. Jogou em grandes times de futebol, hoje é um morador de rua. E eu perguntando a história dele, o que mais deixa você triste? Para poder ajudar de alguma maneira, com a palavra, porque comida não é suficiente, dinheiro também não. É de alguma maneira ajudar essas pessoas. E às vezes eu tenho parceria com algumas casas de recuperação, buscando também de alguma maneira outras parcerias, para poder encaminhar essas pessoas, ver se realmente elas querem, mas a maioria não quer. A
A maioria vai lá e foge. O que essas pessoas precisam ter? Uma experiência de alto impacto, para que ela tenha um estado de consciência, mude, entenda que o poder da decisão da vida dela está na mão dela. Não está numa casa de recuperação. Não está no pai, não está na mãe. Não está no cônjuge, não está no chefe, na empresa. Está na mão, individualmente, de cada pessoa. O poder de mudança, o poder de decisão está nas suas mãos. Você que escolhe, você que joga o jogo. Mas as dependências emocionais que passamos pela vida não permite a gente, às vezes, sonhar, realizar, conquistar. Perdemos a esperança, porque não temos em nossa memória algo bom, talvez, ou talvez nunca tivemos. Então não tem esperança do quê? Se eu não consigo enxergar na minha memória coisas boas. O que eu lembro é só coisas ruins. Então, esses danos emocionais, quando que eles são tratados? Com estado de consciência ativo. Estado de consciência ativado faz você resolver situações de uma forma definitiva. Vamos lá, jornada interna, ele tem um custo, tá? E o custo do jornada interna não é o que eu estou liberando agora. Você vai vir para o jornada interna e você vai ter uma condição especial que vai ser liberado para você trazer mais um. Você e mais um, tá? E o link está na bio de WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque você vai clicar no WhatsApp. Por clicar no WhatsApp agora, terminando a live, você vai ter acesso a essa bonificação. Então você e mais uma pessoa. Vou encerrar a live agora. Você e mais uma pessoa. Somente quem está na live. São as últimas inscrições. Já tem uma quantidade de pessoas absurda. Nós não fazemos uma turma grande para que você tenha tempo de qualidade comigo e com todos que estão ali presentes como equipe também. Então pode ter certeza que a atenção para você vai ser dada totalmente nesse jornada interna. Então nós temos um limite de vagas para que você viva realmente uma experiência profunda. Não é um treinamento ou um ambiente onde tem uma multidão, você não consegue ter acesso. É um ambiente mais fechado, tem um número de pessoas específica, mas você vai se conectar com todo mundo que está no ambiente e também comigo. E lá você vai viver essa experiência. Então vai vir você e mais um. Ok? Jornada interna. Você vai passar por um processo de desbloqueio individual em várias áreas da sua vida que você nunca passou. Você vai passar por um processo de desbloqueio familiar assustador, que é um alinhamento sobre toda a referência familiar que você teve, seja passado ou presente. Você talvez pense, não, minha família está legal. Mas quando você passa pelo processo de desbloqueio familiar, você enxerga vários pontos na sua vida que precisam ser corrigidos. Então você vai passar por isso. Você vai passar também por uma experiência de ter nível de consciência sobre empreendedorismo, mundo dos negócios. Nós vamos ter um momento ali de business, de conexão, onde você vai enxergar também oportunidades de negócio e entender que às vezes o seu emocional não permite você avançar e ter um resultado financeiro diferente. Isso vai acontecer no jornada interna. E o principal de tudo, você vai passar por uma experiência de ativação de propósito existencial, onde você vai ter nível de consciência de quem você é no seu espírito e parar de terceirizar quem você é no seu espírito para outras pessoas. Princípios e valores são irrevogáveis. E você que tem princípios e valores pode ter certeza, eles não vão ser afetados. Não tem como ser afetado. Mas se não existe princípios e valores, vão ser ajustados na sua vida e você vai enxergar. O jornada interna, uma coisa que eu tenho, é a frase que eu falo. É um caminho sem volta. Não tem como mais você continuar sendo a mesma pessoa depois do jornada interna. Então, se você quer realmente mexer com isso, que essa é a palavra, esteja pronto para nunca mais ser a mesma pessoa. Vai comprometer relacionamentos, o seu posicionamento nunca mais vai ser o mesmo, vai mudar talvez ao ambiente geográfico, vai mudar muita coisa, porque a sua consciência ela vai gritar por transformação na sua alma. Alan, você que vai ensinar o caminho que eu devo andar? Jamais, quem sou eu? Eu só vou ativar a sua consciência. Porque se eu falar para você o caminho que você deve andar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa alienada a mim. É o que mais tem aí.
segue o líder, segue o mestre. E é o que os movimentos que tem aí espalhado pelo Brasil. Só que nós somos seres únicos, temos a nossa essência. De uma forma individual, fomos feitos por Deus, escolhidos por Deus, para edificar conforme Deus nos chamou para edificar. Então, essa desconexão vai romper. Preciso, né? Que o usuário de drogas fala, se você viver a experiência, o estado de consciência que você vai ter sobre o que você está fazendo com a sua vida, vai ser assustador. Vai ser esse final de semana. Ok? Quem quer estar dentro, coloca eu quero. E amanhã nós vamos estar te ligando. Ok? Tem perguntas para a gente finalizar aqui? Coloca eu quero, eu estou dentro. Tem um monte de gente que já fez a inscrição aqui, né? Várias pessoas já fizeram. Coloca eu quero. Alão, o investimento é alto? Não. Qualquer pessoa que está aqui pode fazer tranquilamente. Mas as próximas turmas não vai estar o mesmo investimento. Além de uma inscrição, vai vir mais um com você. Minha equipe vai te ligar amanhã. E você já vai ganhar uma bonificação que eu tenho de desbloqueio, que é um combo de desbloqueio emocional, desbloqueio familiar. Eu quero, meu nome é Thaís. Então você precisa ir no link da bio. E lá tem um botão de WhatsApp. Só clica no WhatsApp e você vai para uma conversa de WhatsApp. Todo mundo que quer aqui. Você fazendo isso, amanhã a minha equipe vai te ligar, mesmo que nós temos que é feriado, mas a minha equipe vai te ligar na parte da tarde. E você vai ter acesso a essa bonificação. Cara, fui muito impactado pelos seus vídeos, muito forte. Então eu quero transbordar na vida de vocês, para que vocês possam levar isso para a sua família, seus familiares, outras pessoas. Assim como eu tenho sido um canal de transformação, Deus tem me permitido, eu quero que você também seja esse canal. Ok? O link está na bio. Então vou encerrar a live agora, corre no link da bio, clica lá no botão de WhatsApp. Todo mundo que quer acessar essa bonificação, que é somente para essa turma, não vai ter mais essa bonificação. Você vai estar comigo esse final de semana e a sua vida nunca mais será a mesma. Imagine você vivendo isso aqui. A gente nem solta o conteúdo direito. O Danilo está compartilhando aqui. A gente nem solta, irmãos, conteúdo direito, porque senão assusta o povo. Não tem como soltar. A gente solta algumas coisas de uma forma filtrada. Filtra o vídeo assim no sentido de não escandalizar e não expor também, porque todas as filmagens que nós temos ali, temos os direitos autorais de postar, porque o aluno permite. O aluno que não permite, nós não postamos. Mas você nem imagina o nível profundo que é o processo do jornada interna. Então você que vai vir esse final de semana, eu te falo, prepara para uma das maiores experiências da sua vida. Se não for a maior experiência, será uma das maiores. A sua vida, eu te falo, nunca mais será a mesma. Mas uma coisa que você precisa entender, o jornada interna, você tem que vir com o coração aberto. Não é a sua inscrição, não é o seu dinheiro que vai fazer acessar o que nós entregamos aqui. É o seu coração. Se o seu coração não honrar o que vai ser entregue nesses 2 dias, você não vai acessar nada. Mas se o seu coração estiver aberto, com fome, desejo, transformação, eu te falo, você vai sair voando. Você vai ver os resultados que você vai ter em áreas da sua vida de uma forma natural. E você vai entender que você estava repetindo ciclos, não estava crescendo por causa de dependência emocional. Ok? Então, bora lá no WhatsApp, vamos para cima. Amanhã nós vamos te ligar e quem realmente quer mudança vai clicar nesse botão de WhatsApp para falar com a minha equipe e vai acessar essa bonificação para começar aí o processo de transformação da sua vida, da sua família, sua vida profissional, financeira, espiritual, emocional. Você vai ser muito beneficiado, tá? Clica no link da bio e fala com a equipe no WhatsApp. Deus abençoe grandemente você, sua família. Muito obrigado pelo seu tempo. E nos encontramos nesse sábado e domingo aqui em Alphaville. Grande abraço. Vai lá no link da bio, WhatsApp.